preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer, é o meu prazer, Senhor, é o meu prazer, Tua presença, Tua presença 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 é o meu prazer, Senhor. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a
fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Glória a Deus, amém. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém. Que bom estar na presença do Senhor nessa noite. Neste domingo, é o domingo do Senhor, amém. É o dia que nós temos que estar na presença dEle e nos alegrar com os nossos irmãos, né? A reunião na igreja, ela é tão boa para que nós possamos, né, nos reunir uns com os outros, ficar aqui olhando e cumprimentando, revendo os irmãos, né? É tão bom quanto vocês vêm para que o nome do Senhor Jesus seja adorado juntamente com todos, amém? Amém, amados? Vamos orar? Levanta as tuas mãos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, nós ouvimos este cântico que é a tua presença, é o nosso prazer, ó Deus. Como é bom, Senhor, estar aqui nesta noite, mas que a tua presença, Senhor, ela seja com cada um de nós, e este é o motivo pelo qual nós estamos reunidos. Meu Deus querido e santo, no nome de Jesus, nós neste momento, nós pedimos ao Senhor, que venha, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, pecados, meu Deus, consciente ou inconsciente, mas que o Senhor venha nos limpar, nos purificar nesta noite, para que possamos, ó Pai querido, chegar perto do Senhor aprovado, para que as nossas orações, nesta noite, o Senhor as contempla, as ouve, para que possamos, ó Pai, receber do Senhor a tua benevolência. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, para que possamos, ó Pai, nesta noite, dedicar esta primeira parte do nosso culto em adoração ao Senhor. Recebe, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Salmo de número 100, adorando o Senhor. Gostaria que você fizesse uma oração bonita. Amém? Tá? Então, pastor, eu não enxergo a minha Bíblia, as letrinhas estão muito petitinhas. Então, vou pôr aqui no telão umas letronas bem grandonas, tá bom? Então, aí vocês acompanham pelo telão, para todo mundo fazer a mesma leitura da Bíblia. Amém, igreja? Então, nós vamos ler hoje pelo telão, não é pela sua Bíblia não, tá bom? Para a gente fazer a mesma leitura, ok? Ah, senão fica aí. Como diz o saudoso pastor Paulo Portes, né? Uma certa feita ele me pede, o pastor Ricardo, né? Para fazer uma leitura, o senhor lembra disso? Aí ele falou que a sua Bíblia não era, lembra, né? Eu não vou falar não, né? Não vou falar de que era não, né? Senão fica ruim, né? Você já lembra? Você lembra disso aí? Eu não esqueço. O que ele falou para você? Era a biblinha do pastor, né? Do ministro. É uma biblinha boa, tem batismo, tem cerimonial de casamento, tem de tudo. Só que a leitura era um pouquinho diferente, a tradução. Aí eu falei, essa Bíblia sua aí está parecendo Bíblia de Testemunho de Jeová. Oh, meu Deus do céu. Isso faz quantos anos? Uns 15 anos. Tem coisa que a gente, né? E até hoje a gente brinca, né? Eu e mais ele, né? Mas são lembranças muito boas, né? Um grande líder. Esses dias eu estava no nosso curso teológico
E hoje a tecnologia, ela é tremenda, né? Hoje a tecnologia, então, hoje é muito rápido. Você quer saber de qualquer coisa, 2 minutos você sabe, você estuda, você procura. Então é muito rápido, é muito rápido. Então hoje é muito fácil você criticar uma mensagem, porque você pode avaliar ela em 2 minutinhos e buscar se aquela mensagem que o pastor pregou, realmente ela esteja dentro da Bíblia ou não, isso tudo. E então, aí nós começamos a falar dos nossos antepassados, né? Você está cansado? Senta um pouquinho que eu vou contar essa historinha. Depois nós lê. Eu não sei se vocês não trabalham hoje. Trabalhou? Quem trabalhou hoje? Quem trabalhou? Ninguém? Só eu? Só eu que trabalhei hoje. E é o único que vai ficar em pé. Então, falando dos nossos pioneiros, para você ter uma ideia, os nossos pioneiros que abriram uma igreja lá no começo, eles não tinham apoio em nada. Como é que eles resolviam uma situação a qual eles não sabiam? Não tinha base na Bíblia, a Bíblia não tinha condições de dar isso para eles, eles não tinham condições, muitas coisas da igreja, eles não tinham como resolver por falta de conhecimento, não tinha. O que eles faziam? Botavam o joelho no chão e orava, e Deus dava a resposta. Então, a nossa vida, ela tem que ser desse jeito. Se nós hoje precisarmos mesmo de algo, de conhecimento da parte de Deus, ou alguma coisa, o que acontece? Nós corremos para a internet e 2 minutinhos nós já sabemos tudo. Eu quero um diagnóstico médico. 2 minutinhos você tem um diagnóstico médico na internet. Entendeu? É muito simples. Hoje você quer saber alguma coisa sobre um caso na área da advocacia. Você busca a internet, você já sabe, mais ou menos, já está lá. Você quer saber a respeito de uma lei? Vai lá e busca. Você quer saber alguma coisa da Bíblia? Você entra na internet e você sabe tudo. Então, os nossos antepassados, os nossos pioneiros, por que eu estou falando isso? Porque muitas coisas que eles colocavam dentro da igreja, era meio que antibíblico, não tinha força na palavra de Deus, mas eles colocavam doutrinas, eles faziam uma igreja andar no eixo, coisa que nós não conseguimos hoje. Vergonha, né? Aquele tempo, você colocaria numa pessoa ali, como é que é? Naquele tempo as pessoas tinham mais temor a Deus, né? Então as pessoas, elas respeitavam mais as coisas de Deus. Hoje virou banalização, hoje as pessoas estão entrando dentro da igreja católica roubando o sacrário. Então é isso. Então, é uma das coisas que nós temos que entender, amado. Não adianta. Hoje a pastora Célia, ela fica indignada porque que muitas das coisas que a gente ora, busca, as pessoas não são curadas, não são abençoadas. Amados, a falta do temor, não adianta. É a falta do temor, certo? É a falta de temor a Deus. Temor não é ter medo de Deus, tá? Temor é respeitá-lo, é honrá-lo. É quando você fazer uma coisa e olhar para o lado e falar assim, ninguém está vendo. Não, eu não vou fazer porque que lá em cima tem um que está me vendo. Você me entendeu? Então não adianta
olha, eu vou falar uma coisa do pastor Ricardo. Não, eu não vou falar dele, porque ele não está escutando. Mas lá em cima tem alguém que está me escutando, está me vendo e me avaliando tudo que eu faço. Amém? Então, os nossos antepassados, como hoje eu falei aqui, tem 2 homens de Deus que realmente eu respeito muito, foram os meus pioneiros de fé, que é o pastor Paulo Portes, que realmente foi o meu pai na fé. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi foi com ele, e também o saudoso também pastor Balsanufo, da Assembleia de Deus. Esse homem também foi um marketing na minha vida. Eu só estou aqui hoje por orações desses homens, por orações que eles oravam por mim. Como que eu sei? Porque o pastor Paulo Portes sempre estava do meu lado, sempre me ligava, sempre me buscava. Filho, como é que você está? Isso, aquilo, outro. Para você teve um dia, eu queria fazer um documentário da vida do pastor Paulo Portes, e ele não deixou ninguém fazer o documentário. Ninguém podia fazer esse documentário. E eu fui o único que consegui sentar com ele e fazer ele contar a história. Então isso mostra o carinho que esse homem teve por mim. E também, contando para vocês isso daí, me enche eu sinto honrado, eu sinto honrado. Também, uma certa feita, quando eu estava me convertendo, vou contar essa história para vocês entenderem. Eu estava convertendo, e aí o que aconteceu? O meu irmão me levou, pastor, na Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus. Eu não entendi o que você falou. Já contei isso para vocês já? Não, senhor, já contei. Eu vou contar de novo, não, Aí até que o pastor Balsanufo eu cheguei lá, eu cheguei rapazinho, boizinho, Vocês lembram daquelas calças pantalona, Balão, calça balão, Que a calça balão, desse tamanho assim, pastor Ricardo, na Assembleia de Deus, uns 34 anos atrás, rapaz, aquilo ali era o demônio inteirinho dentro da Assembleia de Deus. Uma calça verde, a calça verde. Agora escuta, eu estava por baixo com uma camiseta amarela, não, com a camisa azul sim, e uma regata por cima amarela. Era uma bandeira do Brasil, E eu estava ali, e na hora que e eu estava no dia de doutrina, irmão. Aí vou te falar um negócio. Aí o pau comeu, Ele só faltou falar assim, ó, vocês sejam tudo, menos isso ali. Mas no final do culto, eu permaneci. Ele veio, me cumprimentou e profetizou na minha vida, dizendo: filho, Deus tem uma grande obra na tua vida. Permanece, fica firme. 2 vezes que eu estive com o pastor Balsanufo. 2 vezes. Foi essa. E uma certa outra vez, depois de mais ou menos uns 25, uns 20 anos depois, é que eu fui estar com ele novamente. Estar não, Por acaso, de novo, eu trabalhava em rádio, com a rádio, e nós fomos tirar um aparelho lá da igreja. E quando nós fomos tirar o aparelho, e ele estava lá, um monte de pastores, E vai eu de novo, cantinho lá, roupa normal de novo, E esse tudo engravatado, tudo bonitão lá, E eu cheguei lá, na hora que eu cheguei lá assim, eu fiquei quieto no cantinho, distância longe. E ele olhou de longe assim, atravessou aquela igreja daquele tamanho, e veio, olhou para mim, e falou assim: e aí, filho, como que você está? Eu falei: ô pastor, eu estou ótimo.
Graças a Deus. O que você está fazendo? Eu falei, pastor, eu estou pastoreando uma igreja ali. Você está pastoreando, meu filho? Que bom, como é que está a sua igreja? Eu falei, graças a Deus, está boa. Aí ele me pega na mão, como um filho pega na mão, o pai pega na mão de um filho. Ele pegou na minha mão, agora imagina, né? Ele pegou na minha mão e todo mundo olhando aquilo lá. Como que um pai pega na mão de uma criança, sabe? Um pai pega na mão de uma criança. Ele falou assim, vem aqui, filho, deixa eu te mostrar um negócio. E ele saiu mostrando toda a igreja do Brasilândia, que estava em construção. Andando de mão dada dentro daquela igreja inteirinha, andando de mão dada com ele. Ele me levou todos os lugares, me mostrou tudo que ele estava construindo. Então, amados, existem umas coisas na nossa vida que marcam. E nós temos que buscar fazer elas voltarem novamente aos nossos corações. Hoje, nós precisamos de ter temor. Hoje, esses homens, a alegria do pastor Bolsonaro, depois de mais de 20 anos, depois, ele não esqueceu de mim. Ele não esqueceu de mim, ele sabia meu nome. Você acha que esse homem orou ou não orou por mim esse tempo todo? Quantos centenas de pastores ficaram lá com ele? Mas ele, depois de 20 anos, tive com ele 2 vezes. Mas aquele homem orou por mim, com certeza. A gente não guarda, eu não guardo, mas ele me conheceu, veio até mim, me chamou pelo nome. E olha que não é fácil, depois de 20 anos. Pegou na minha mão, como um pai pega na mão de uma criancinha. Como o Edmar, não sei se o Edmar consegue segurar o filho dele, né? É meio difícil, né? Pega na mão do filho dele e anda, aquela criancinha. Eu me senti uma criança ao lado daquele homem. Amados, são coisas que, olha, dificilmente nós vamos ver hoje, e vocês vão viver isso, só se tiver temor. Se tiver temor a Deus e a obra dele. Então, amados, fica firme, amém? Fica firme, busque a Deus, né? Irmã Tereza, se não der certo, põe a cabeça. Ela falou que caso da irmã Nurdete é fácil, que é a perna, o dela é a cabeça. Encosta a cabeça nos ombros do Senhor, vai dar certo. O que precisa da gente entender isso. Vamos buscar temor, amado. O temor do Senhor é a nossa força, o temor do Senhor é que nos cura, o temor do Senhor é que nos fortalece. Amém? Amém? Vamos ler agora? Vamos lá? Prepare esse culto desta noite para você ter uma ideia, amém? Vamos lá? Uma leitura bem bonita, hein? Se não estiver lendo bonito, eu vou voltar até ficar bom, hein? Então você já começa bem, para não ter problema, tá bom? Salmo de número 100, vamos lá? Celebrai ao Senhor com júbilo, todos os moradores da terra. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que fez povo seu e ovelha do seu pasto. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade se estende de geração em geração. O Senhor é o quê? O Senhor é o quê? O Senhor é o quê? Alguém que seja bom, ele vai deixar de fazer alguma coisa aos seus? Não vai, amar. É isso que nós temos que entender. Deus é bom. Deus é bom. E nós temos que prestar culto a Ele. Amém? Vamos adorar o Senhor com mais cântico. Glorificar o nome dEle nesse domingo.
Eu gosto do domingo, porque o domingo é o dia que me dá partida para a semana. É o primeiro dia, é o dia que eu vou pedir a Deus para abençoar os demais dias da minha vida. Amém? Então, olha, busque a Deus. Tenha temor. O temor é tão forte. Tem uma pessoa na Bíblia que eu pego ele assim, ó, que é Jó, amado. Jó, ele diz assim: ainda que ele me mate, eu o glorificarei. Ainda que ele me mate, não é jogar um raio e matar, não, né? Não é ir lá, não. Pode matar de qualquer tipo. Ainda que ele me mate. Vamos no caso do Jó, que era doença, né? Uma doença incurável. E ele chega ao ponto de dizer: olha, ainda que ele me mate com esta doença, eu glorificarei. Que coisa forte, hein, amado? Vamos glorificar o Senhor, amém? Vamos lá? Adore esse Deus. Fala: Senhor, me ajuda a ter mais temor ao Senhor nessa noite. Me ensina, Senhor, a ser melhor. Oh Deus. Glorificado seja o teu santo nome, ó eterno Deus. O universo chora, o sol se apagou. Cante. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Aleluia. Levou. Glória a Deus. Levou. Oh glória. Deus Pai o abandonou, cessou Cante, de igreja. respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é,
Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Oh, glória a Ti, Senhor. Aplauda com vontade, mas eu quero ouvir um glória a Deus. Eu quero ouvir adoração a esse Deus Todo-Poderoso. Ele é grande, Ele é maravilhoso. Oh, glória. Amém, e amém, e amém. Que maravilha, amado. Vamos ter temor ao Senhor, e Ele está pronto para te fortalecer. Amém? Amém, amado? Vamos receber o pastor Ricardo com alegria nesta noite. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Amém? Pode tomar aí o assento de vocês, fique à vontade. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós tememos ao Senhor, nós somos sábios. A sabedoria, ela está em temer a Deus. Porque o homem que não tem sabedoria, que é falto de entendimento, ele não tem essa capacidade, de estar ali buscando a Deus, de estar temendo ao Senhor. Onde fala isso, pastor? Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. A minha tradução fala ciência, mas há outras traduções que falam sabedoria. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, ou seja, eles desprezam a sabedoria de Deus, que Deus ele nos concede, e também a instrução que Deus ele nos instrui, Deus ele nos exorta, Deus ele nos ensina. Às vezes nós achamos, mas que Deus é esse que não nos ensina, que não nos direciona, que não nos mostra o caminho a seguir. Pelo contrário, desde que o mundo é mundo, desde que o homem foi criado, Deus está sempre com o homem, Deus está sempre mostrando o caminho certo para o homem, Deus está sempre instruindo o homem naquilo que ele deve fazer, o caminho que ele deve andar, e para que nós possamos ir bem, para que nós possamos ser abençoados por Ele, para que nós possamos ser alegres, felizes, prósperos em tudo quanto colocarmos as nossas mãos, a nossa vida para fazer. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria lá. Amém? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Glória a Deus. Quero mandar um alô aí também pro pessoal de casa, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Amém? Querido, mas hoje eu quero trazer para vocês a palavra do Senhor. Lá no livro de 1 Samuel, glória a Deus, 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ver aqui o versículo 11 a seguir. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, a respeito de uma pessoa que fez um voto com Deus. Hoje eu quero trazer para vocês a importância do voto. Algumas pessoas também entendem como promessa. Eu quero fazer uma promessa, eu vou fazer uma promessa. Alguns fazem até promessa para seres sem ser o Senhor, faz promessas para outras entidades, outros seres aí. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer promessa a Deus, nós devemos fazer um voto a Deus. E o voto que nós fazemos a Deus, ele tem que ser regado com temor, amém? Com reverência, com respeito. E os personagens, vocês vão ver aí que é bem conhecido. Abre aí para nós, pastor Gabriel, 1 Samuel 1:11, a seguir diz assim: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares,
e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Continua. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, que era o sacerdote, fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu dizendo: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Amém? Glória a Deus. O texto aqui fala de quem mesmo? Da Ana. A Ana, uma mulher que estava sendo humilhada, não pelo seu marido, mas estava sendo humilhada primeiro porque ela estava numa condição de esterilidade e ela não podia procriar, ela não podia dar descendente ao seu esposo. Isso já era uma humilhação. E segundo, ela estava sendo humilhada porque essa mulher, como o esposo dela também tinha uma concubina, tinha uma outra. Naquela época podia, hoje não pode mais não, viu gente? Aí essa outra dava filhos, todo ano ali, às vezes nascia um bebezinho e tal, procriava. E ela usava isso então como uma forma de desprezar a sua rival. Ela desprezava a Ana. Mas o marido de Ana, pacientemente e insistentemente, sempre quando ele ia a Israel oferecer oferta no altar, ele ia no templo, ele oferecia uma oferta dobrada para a sua esposa Ana. Ou seja, ali ele já profetizava através daquele ato, daquele gesto, daquela ação de ofertar em dobro, ele já profetizava que um dia Deus haveria de visitar a esposa dele e ela lhe daria um descendente. Mas a chave disso tudo, conforme já nós pregamos outras vezes aqui, o pastor pregou aqui nesta mesma igreja, a chave disso tudo está no quê? A chave disso tudo está no voto que Ana faz com Deus. Talvez você hoje esteja enfrentando situações parecidas, semelhantes ao que Ana passou. Não que de repente você tenha sido humilhado porque não está tendo filho, não está dando filhos, ou não, nada disso. Mas talvez você tenha sido humilhada na tua casa por outras situações, por outros episódios da sua vida, que você tem olhado ali e visto: nossa, por que a minha vida está assim? Nossa, por que está acontecendo tal coisa? Nossa, por que certas coisas não tenho obtido nenhum resultado? Então está na hora, de repente, de você olhar para esse exemplo que Ana deixou e você se colocar perante esse altar, ainda nesta noite, e dizer para o Senhor que você precisa da visitação do Senhor sobre a tua casa,
que você precisa da visitação do Senhor, de repente sobre a tua própria vida, de repente sobre o teu próprio corpo que o Senhor te deu. Eu não sei. Eu estou dando exemplos aqui para que você desperte nesta noite um desejo dentro da tua alma, dentro do teu coração, de fazer um voto com Deus. Votar a Deus um voto, mas eu quero também dizer para você, como exortação nesta noite, é preferível não fazer voto algum, promessa alguma para Deus, daquilo que você não possa cumprir. Porque Deus não se agrada de tolos. A própria palavra do Senhor diz: mais vale não fazer voto ao Senhor do que fazer um voto e não cumprir, porque Ele não se agrada de tolos. É assim que a palavra fala. E o que significa isso? Significa, nós começamos falando aqui hoje, desde o início do culto, sobre o temor. As pessoas têm perdido o temor a Deus, as pessoas têm perdido o temor às coisas de Deus. As pessoas têm perdido o temor à fé em Deus, porque nós estamos vivendo verdadeiramente o tempo da apostasia. E Paulo fala claramente em 1 e também em 2 Tessalonicenses a respeito da apostasia, a respeito da vinda de Cristo, a respeito do tempo que antecede a volta de Jesus. Que haveria o aumento da ciência. Jesus fala também, lá em Mateus capítulo 24, que o aumento da ciência, as pessoas deixariam a verdadeira fé, as pessoas deixariam de cultuar a Deus como elas cultuavam antigamente, com temor, com respeito, com reverência. E hoje nós estamos vivendo esses dias. Mas louvado seja Deus que você tem mantido esse temor. Louvado seja Deus que você tem mantido essa perseverança. Louvado seja Deus que você está aqui nesta noite. Você poderia estar em outro lugar, mas você escolheu a melhor parte. Você escolheu buscar o Senhor. Você escolheu adorar a Deus. Você escolheu, e isso é sinal de temor. Amém? Isso é sinal de respeito, isso é sinal de reverência. Bendito seja o Senhor. E aí então, Ana, ela toma esse partido, já não aguentando mais ser humilhada, já não aguentando mais ser ali uma pessoa deixada de lado. Ela vem perante o Senhor. Ela vem até o templo do Senhor. Naquela época não existia igreja, não existia sinagoga. Então havia ali uma tenda, e ali havia um sacerdote naquela tenda, e também havia a arca da aliança, que o sacerdote ali, ele cuidava. A presença de Deus então estava ali através da arca. E naquela época presidia o sumo sacerdote Eli. E essa mulher então chega até aquele lugar, se aproxima ali daquela tenda, e ela se dobra ali seus joelhos ao chão, e a angústia, a amargura, o desespero de repente era tanto dentro do coração daquela mulher, que ela falava tão intensamente com Deus, mas ela falava em silêncio. Porque Eli começou a notar que ela movia os lábios, mas não saía de sua boca som algum. Para você ver, amados, que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Talvez a sua oração não precisa sair voz, talvez na sua oração não precisa, como aconteceu com Ana, é uma prova disso. Apenas no seu pensamento ali você ora, você fala com Deus, na sua consciência, na sua intimidade com Deus, no seu pensamento, mas Deus está ouvindo e Deus está ali para atender a tua oração. Não saía palavra, não saía voz. Na oração de Ana, apenas os lábios se moviam, e Eli, vendo aquilo ali, falou: essa mulher está embriagada.
Essa mulher ela deve ter tomado todas e algumas a mais. A festa deve ter sido boa. E ele então vai exortá-la: ô mulher, longe de ti o teu vinho e tal. Aí aquela mulher se levanta ali, diz: não, meu senhor, não é isso aí que o senhor está pensando, não. Eu não tenho bebido bebida forte, eu não tenho bebido nada. Mas o que eu estou fazendo é derramando a minha alma perante o meu Deus, perante o meu Senhor. E aí então ele entendeu que aquela mulher na sua angústia, que aquela mulher na sua necessidade, que aquela mulher ali com as suas adversidades, os seus problemas, ela se despejava perante o Senhor. Ela desabafava tudo que ela estava sentindo diante do seu Deus, sem sair som algum, sem sair palavra alguma dos seus lábios. Eu quero que você entenda que de repente você está lá no seu serviço e você passa por situações de humilhação, você passa por situações difíceis, e ali mesmo no seu trabalho, fazendo ali o que você faz, você pode ligar o teu pensamento a Deus e falar com Ele, e Ele estará ouvindo você. Você pode estar num lugar, você pode estar numa situação que dificilmente ali você possa fazer uma oração em voz alta, mas você pode estar ligado com Deus e com o seu pensamento, com o seu coração voltado a Ele, você pode orar por horas e horas, você pode orar o tanto que você quiser e a sua oração estará sendo ouvida. Não é preciso, tem gente que acha que para orar é preciso falar em voz alta, ou é preciso gritar, ou é preciso... Não. É você se ligar em Deus. É você colocar o teu pensamento em Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, socorre-me. E Ele estará ouvindo a tua oração. Ele estará ouvindo a voz do teu coração. Amém? Ana fez dessa forma. E ela fez um voto. Ela disse: Senhor, se o Senhor atentar para a minha aflição, eu estou aflita, Senhor. Se o Senhor atentar para a minha aflição, se o Senhor se lembrar de mim, e se da tua serva o Senhor não se esquecer, mas o Senhor me der um filho, porque era um filho, Senhor. Se o Senhor me der um filho homem, um filho varão, ao Senhor eu devolverei, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Por que ela falou isso? Que sobre a sua cabeça não passará navalha. Porque naquela época era um costume em Israel fazer um voto de nazireu. É que antigamente falava narizeu. É nazireu. O que é o voto de nazireu? O voto de nazireu é o mesmo voto que Sansão, os pais de Sansão fez também a Deus com ele. Sansão, ele tinha aquela força sobre-humana, porque os seus cabelos não eram cortados. Aí se fazia aquelas tranças bonitas, né, no cabelo de Sansão, e nunca havia passado navalha no cabelo de Sansão. Fazia aquelas tranças e tal. Aquilo ali é um voto de nazireu. O nazireu, ele não poderia beber bebida alcoólica, ele não poderia cortar o cabelo, não poderia passar navalha ali, e tinha alguns outros requisitos ali também. Então eles escolhiam ali, alguns faziam de todos os requisitos, outros faziam de apenas alguns requisitos, mas era um voto ao Senhor. Então Ana, ela não somente, ela diz: olha, se o Senhor atentar para a minha aflição, se o Senhor não se esquecer da tua serva, mas se lembrar dela, se lembrar de mim, e me deres um filho homem, eu o darei ao Senhor por todos os dias da vida dele, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, ela ia devolver o menino para a obra do Senhor, para o trabalho do Senhor. Ele seria consagrado ali ao Senhor, para ser um servo do Senhor.
e ao mesmo tempo ele seria um nazireu do Senhor, consagrado 2 vezes, amém? Aí Deus estava precisando, pastor deles, de um servo. Deus estava precisando de um servo. Sabe quando junta a fome com a vontade? A necessidade com a disponibilidade? Deus já estava cansado ali, porque Elias, apesar de estar exercendo o sacerdócio, Elias não, é Eli, confundindo aqui os homens. Eli, apesar de estar na função de sacerdote, ele estava deixando a desejar. Eli tinha 2 filhos. Como que chamava os filhos de Eli? Finéias e quem mais? Onofre. Olha os nomes também, né? Uns nomes desse aí também eu vou te falar. Onofre e Finéias, 2 filhos do sacerdote, que a Bíblia chamava os de filhos de Belial. Você sabe o que é filho de Belial? Quem sabe vai ganhar um doce. Hã? O doce tá, as balinhas aqui da Dona Tereza. Você sabe? Não, mas o senhor não vale, velho. Ué, poxa. Você só queria o doce. O que é filho de Belial? Alguém sabe? Hã? Não. É quase isso, mas não é isso não. O senhor sabe, Paulinho? Então sabe o que é filho de Belial? Achei para nós, o pastor, o que é filho de Belial. Mas filho de Belial é aqueles filhos que não respeitam pai, mãe. É aqueles filhos que você ensina para eles o caminho do bem, eles só fazem o contrário, só vão para o caminho do mal. Eles fazem tudo o contrário. Isso é filho de Belial. Em outras palavras, a pastora Célia também não está errada. É como se fossem os filhos do diabo. É você olhar para o fulano e está vendo o diabo escritinho. Por quê? Porque só faz aquilo que não presta. Só faz coisa errada. Não tem respeito, não tem reverência, não tem temor, não tem nada. E aí a Bíblia registra ali, depois se vocês lerem o capítulo aqui de Samuel, vocês vão ver que Deus queria matar eles. A ira de Deus estava, sobre eles. Porque Deus tinha lá os seus requisitos, seus rituais. Quando se sacrificava no templo, então tinham as partes ali do sacrifício que era do sacerdote. Só que tinham os requisitos para seguir. Aí os filhos de Eli chegavam lá, metiam o garfão lá na panela, aqueles garfão tridente, metia lá na panela, o pedaço que saísse era aquele lá mesmo. E nem tinha acabado de cozer, não tinha nem acabado de tirar a gordura, porque Deus tinha lá os requisitos dele. Aí eles iam lá, metiam a mão lá, catavam aquele pedaço, saiam embora. E ninguém podia falar nada contra os filhos de Eli. E Deus queria matar eles. Fala aí. Significa inútil, sem valor, e a ideia traz como algo maligno, indigno, imprestável. E a origem, ela vem de um significado sem aproveito. Então, os filhos de Eli era tudo isso aí. Imprestável, sem aproveito, maligno, sem temor, sem respeito às coisas de Deus, não tinha reverência no altar de Deus, fazia o que dava na telha deles. Por muito menos os filhos de Arão morreu lá colocando fogo estranho no altar de Deus, por muito menos, sacrifício estranho. Por muito menos os filhos de Arão morreu, e Deus também queria ceifar da terra os filhos de Eli. E Eli deixava. Eli sabia que os filhos dele não tinham boa índole. Eli sabia que os filhos dele faziam as coisas erradas, mas passava a mão. Deixava. Ai, tadinho dos meus filhos. Eles é tão bonzinho. Bonzinho para quem? Se nem Deus estava aceitando eles mais. E aí então, Deus já tinha um plano. Deus necessitava de um homem, de um profeta, de alguém sério.
E aí essa mulher chega lá na hora certa. Ó Senhor, se tu atentares para a aflição da tua serva, e se de mim lembrares e não me esqueceres, e me deres um filho varão, eu darei todos os dias ao Senhor, e sobre ele não passará navalha na cabeça. Agora fechou. Deus falou, vou dar um filho para essa mulher, vou abrir-lhe o ventre, vou lhe abrir a madre, é agora que eu resolvo a minha situação e resolvo a dela também. E aí então aquela mulher concebe, ela fica grávida, e aí nasce o profeta Eliseu. Ah, não foi, não? Foi Eliseu, não? Foi Elias então? Ué, porque tem o Eli, agora é o Elias. Não? Quem que foi o menino então? Como é que chamava? Samuel. Amém? Aí nasceu o pequeno Samuel. Aí a mulher esperou apenas desmamar o menino. Passou o tempo ali que ele mamava ali. Ela vem e o entrega aos cuidados de Eli. Eli, agora o filho é teu, para servir ao Senhor. Ensina ele aí, Eli, dá os teus cuidados. Mas lógico, ela vinha de tempo em tempo visitar ele, ver como é que ele estava indo. Mas ele estava ao trabalho do Senhor desde criança, desde tenra idade, desde que foi desmamado. Amém? E aí então Samuel começou a crescer. E Deus começou a se manifestar na vida de Samuel. Uma certa feita, todo mundo lá se recolheu para ir dormir. E ele disse para Samuel, Samuel, já vai para os seus aposentos. Vai dormir, meu filho. E Samuel foi e de repente, ouve-se uma voz, Samuel, Samuel. Aí Samuel levanta correndo, vai lá no quarto de Eli. O que foi, meu senhor? O que o senhor precisa? O que você está fazendo aqui, Samuel? Ué, o senhor me chamou. Não, chamei você não, vai dormir. Aí vai dormir de novo. Daí a pouco, novamente, Samuel, Samuel. Ele corre lá de novo no quarto de Eli. O que foi, Eli? O que foi, meu senhor? Não, mas não te chamei não. Aí ele entendeu que era o Senhor que estava chamando pelo menino. Porque naquela época o menino ele não conhecia o que era a voz do Senhor. Né? Porque os profetas daquela antiguidade, alguns tinham visões e outros audições de voz. Então a palavra do Senhor vinha em voz, audível. Só que a voz audível era só a pessoa consagrada ali perante o Senhor que eu conseguia ouvir a voz de Deus. Então Deus chamava Samuel e Samuel conseguia ouvir, mas os outros que estavam ali não. Aí ele entendeu, falou, se te chamar de novo, você diz assim, eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Aí então Samuel foi deitado, aí a pouco a voz, Samuel, ô Samuel, eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. E aí então veio a ele a palavra do Senhor e começou a falar com ele. E falou com ele, foi falando com ele, Samuel, eu quero isso, Samuel, eu quero aquilo outro, Samuel, eu vou fazer tal coisa, Samuel, eu tenho um plano e tal. E foi falando com o menino. E aí Samuel foi crescendo, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra de Deus e manifestando e exortando o povo de Deus. Samuel se tornou um grande homem de Deus. Amém? E depois disso, a Ana ficou triste porque só teve Samuel e teve que dar ele para o Senhor, conforme o voto que ela fez? Não. A Bíblia diz que Ana teve outros filhos mais, além de Samuel. E ela cumpriu o voto dela. É fácil uma mãe deixar o filho lá com o sacerdote, ter que voltar para casa, não se sabe quantos dias de distância, não se sabe quantas vezes por ano ela ia ter lá com o sacerdote, talvez era uma só, né? Uma vez ao ano ela ia lá ver o filho dela. Mas ela fez, ela cumpriu. Nessa noite, Deus te chama também para fazer um voto. Mas não faça voto de tolo. Eu lembro da dona Nilce, uma mulher lá do Jardim Planalto. Uma certa feita ela veio dar um testemunho. Ela disse, olha,
O meu netinho estava lá, 14 anos, não arrumava serviço, não arrumava trabalho, ninguém queria pegar ele. Aprendiz, ninguém queria pegar ele. Aí eu vim no altar e fiz um voto com Deus de dar uma oferta ao Senhor de R$20. E eu vim aqui cumprir o meu voto. Não passou uma semana. Um dentista precisava lá de um ajudante, foi lá na porta da minha casa, chamou meu neto para trabalhar com ele, para ajudar ele. Está lá trabalhando, está lá ajudando o dentista. E aí eu estou toda feliz, né? Porque Deus ouviu a minha oração e eu cumpri o meu voto com Ele e Ele me ouviu, Ele me atendeu. Então, eu não sei o que você precisa nessa noite, mas eu creio que Deus está falando com alguém aqui. Talvez para você resolver essa questão, talvez para você resolver essa situação de uma vez por todas. Pense. Busque ao Senhor na oração, faça ao Senhor um voto que seja consciente, um voto que você tenha condições de cumprir, mas faça um voto ao Senhor, faça um voto a Deus, porque não há nada impossível Deus não possa fazer sobre a tua vida, ainda que seja possível para a medicina, ainda que seja impossível para um monte de situações, mas para Deus nada é impossível. E Jesus ainda acrescenta: tudo é possível para aquele que crê. Fala com Ele. Fala com Ele, resolva a tua situação com Ele. Diga para Ele: Senhor, se tu atentares para o teu servo, Senhor, se tu atentares para a tua serva, e de mim não me esquecer, mas lembrar de mim nesse negócio, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, eu preciso de tal coisa, talvez uma doença incurável, que você está aí sofrendo, mas Deus cura isso? Claro que cura isso. Deus ressuscitou Lázaro 4 dias morto, e a doença que matou Lázaro não estava nele mais depois que ele ressuscitou. Deus ressuscitou a filha de Jairo, a doença que estava nela, que causou-lhe a morte, não estava nela mais quando ela se levantou e se pôs de pé. Deus ressuscitou o filho da viúva lá de Naim. Eu não sei qual foi a causa da morte daquele rapaz, mas depois que ele levantou ali daquele esquife, ele já não estava mais doente. Deus pode curar a tua doença, Deus pode curar a tua enfermidade, Deus pode resolver o teu problema, seja ele qual for, de qual natureza for, se é familiar, se é espiritual, se é financeiro, se é saúde, se é problema de relacionamento conjugal, não sei. Deus pode resolver. Depende de você. Depende da sua fé. Depende da sua crença. Aquela mulher não aguentava mais. Ela não aguentava mais ser humilhada. Ela não aguentava mais ser pisoteada. Ela não aguentava mais aquela situação. Não tinha quem ela recorrer. Não tinha jeito dela fazer uma cirurgia e abrir a madre. Não tinha. Não tinha como ela fugir de casa. Fugir de casa para quê? Para ser mais humilhada ainda. Mas ela recorreu àquele que pode todas as coisas. Ela recorreu àquele que é Senhor dos céus e da terra. Ela recorreu ao Deus de Israel, ao Todo-Poderoso, ao Onisciente, Onipotente, Onipresente. E Deus então ouviu a sua oração. Pastor, mas será que o que eu vou pedir para Deus também está em linha com a vontade dEle? Porque nesse caso o senhor está falando, né? Deus precisava de um profeta, a mulher precisava de um filho, então casou ali a necessidade de um lado e o desejo do outro, deu certo. Mas e o meu caso? Meu irmão, minha irmã, até em linhas tortas Deus escreve certo. Pode ter certeza que ainda que seja uma dor de cabeça que Ele cure em você, existe um propósito nisso daí. Ainda que seja uma coisa pequenininha que Ele faça na tua vida, ainda assim existe um propósito nisso daí. Deus não trabalha sem propósitos. Deus não trabalha à torta e direita.
Tudo que Ele faz tem um propósito. E a tua cura pode engrandecer e louvar e enaltecer o nome dEle em muitos lugares onde você passar. O teu testemunho de vida pode, aleluia, fazer com que centenas e centenas de pessoas se acheguem até Ele, por meio de um pequeno testemunho. Então, não importa qual seja a tua necessidade, não importa qual seja o tamanho do teu problema, Deus é fiel para te honrar, Deus é fiel para te abençoar, Deus é fiel para te curar, Deus é fiel para prosperar a tua família, Deus é fiel para abrir portas na tua vida, Deus é fiel para salvar o teu casamento, ou para abençoar a tua união, ou para tirar os impedimentos que tenha. Deus é fiel para todas as coisas. E em tudo que Ele faz, há um propósito. Houve um propósito aqui. Propósito firme, propósito forte. Deus abençoou, Deus ouviu aquela mulher. E nessa noite, eu proponho para você, que se você crer, você verá a glória de Deus. Eu proponho para você, que se você verdadeiramente falar com Deus, com sinceridade, com reverência, com temor, e falar com Ele e fazer a Ele um voto. Pode não ser hoje, não tenha pressa. A gente não pode fazer as coisas na emoção. Aí estou emocionado e tal, e eu vou fazer um voto aqui agora, e aí você faz um voto daquilo que depois você não cumpre. Aí fica pior. Mas fala com Deus e coloca diante de Deus uma promessa. Coloca diante de Deus um voto. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Deus vai te visitar. E se for para alguém da tua casa, se for para um parente, se for para um amigo, se for para outra pessoa, um terceiro, Deus vai honrar aquela pessoa por causa da sua fé. Deus vai abençoar aquela pessoa por causa da sua fé, do seu voto. Igual o testemunho da dona Nilce. Ela fez o voto por amor ao neto dela. Eu quero que meu neto arrume um serviço. Apareceu na porta da casa dele a oportunidade de trabalhar. E ela veio toda feliz. Olha, quero dar o testemunho aqui, porque eu fiz um voto a Deus, que tal, sobre o altar dele eu ia colocar uma oferta, e eu orei em favor do meu neto, eu queria que ele arrumasse um emprego, e não arrumava, e só menor, 14 anos, quem que vai pegar um menino nessa idade, não sei o quê. Aconteceu assim, assado. Deus honrou. Deus vai honrar você também. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meu Deus, meu Pai. Ó Senhor dos altos céus. Nós aprendemos muitas coisas nessa noite. Nós aprendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós aprendemos, ó Deus, que devemos ter reverência, respeito. Aprendemos também sobre os filhos de Belial. Quantos são, ó Deus? Quantos são os filhos de Belial? Aqueles faltos de entendimento, aqueles que não valem nada, aqueles que desrespeitam pai, mãe, aqueles que neles não há boa índole. Mas ainda esses, nesta nova aliança com Jesus, eles têm jeito. Ainda eles, se nós clamarmos e dobrarmos nosso joelho e votarmos ao Senhor um voto, o Senhor pode mudá-los e transformá-los. Porque o Senhor é grande. Porque o Senhor é poderoso. Porque o Senhor mudou a vida do filho pródigo. O filho pródigo era quase igual ao filho de Belial.
intimou o pai a vender os bens e a dar a parte dele, da herança, e eu não quero nem saber, eu quero a minha parte, eu quero a minha parte. O pai vai lá, vende os seus bens e dá àquele garoto a sua parte da herança. Dias depois, aquele garoto vai embora, se ausenta da casa do pai e vai viver em lugares longínquos e começa a se desfazer do seu dinheiro, da sua herança, com todas as práticas abomináveis, com tudo aquilo que não prestava, e gasta indissolutamente a sua herança. E aí o dinheiro acabou. E Deus, com certeza, ouvindo a oração do pai, o pai: Senhor, protege o meu filho, onde quer que ele esteja. Já faz tempo que eu não o vejo, não sei nem por onde anda, mas o Senhor protege, o Senhor guarda o meu filho, o Senhor esteja com ele onde ele estiver, Senhor, traga-o de volta para mim. Vocês acham que o pai não fazia essa oração? Vocês acham que o pai nunca orou a Deus pedindo o filho de volta? A Bíblia não fala, mas com toda certeza aquele pai orou. Com toda certeza aquele pai não cessava de orar em suas orações, pedir pelo filho. E aí o dinheiro acabou lá do outro lado, lá no outro país. E ele se viu em aperto, veio uma grande fome naquela região. E ele tinha fome, seu estômago vazio lá nas costas. Pedia aqui e acolá, ninguém dava nada para ele. E aí foi arrumar um emprego de alimentar porcos. E até a lavagem que era despejada ali para os porcos comer, lhe era salutar, lhe parecia boa para matar a fome, mas nem isso eles davam para ele. Nem isso. E aí então, aquele jovem cai em si. Poxa, lá na casa do meu pai, até os empregados dele é muito mais bem tratado do que eu aqui nessa situação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir conta aqui e eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando eu chegar lá, eu vou dizer para ele: pai, eu pequei. Eu fui um filho de Belial, eu pequei. Já não mereço ser chamado teu filho, mas me trate como a um dos teus empregados. Para mim está ótimo. E ele foi. Olha a oração do pai sendo respondida aí. Olha Deus trabalhando na vida do filho por causa da oração do pai. E ele foi. E quando ele estava ao longe, o pai, olhando, já o reconheceu. Aquilo lá é o meu filho. E correu, e o alcançou, e o abraçou. E o filho chorando diz: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trate como a um dos teus empregados. Mas o pai não quis nem saber. O pai o apertava, o abraçava, o beijava. E mandou que trouxesse sandália e colocasse seus pés. Mandou que trouxesse uma roupa nova e o vestisse. E colocou-lhe um anel no dedo. E disse aos criados: vai lá e mata o cevado. Vamos fazer uma festa, vamos comemorar. Porque o meu filho estava morto e retornou, reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Por isso, meu Deus, eu não sei que essas pessoas aqui nesta noite são teus filhos e filhas. Elas estão padecendo, eu não sei. Porque se eu dissesse: eu sei que aqui tem gente que está assim, tem gente que está assado, eu estaria mentindo, porque somente você e Deus sabe exatamente o que você tem sentido, o que você tem passado na tua vida. E talvez você chegou aqui hoje para até tomar uma decisão. Eu vou lá hoje, mas se Deus não falar comigo,
eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não estou aguentando mais. Aguente, porque Deus está falando contigo. Aguente, porque Deus está trabalhando na tua vida hoje. Aguente, porque Deus está te ensinando a receita do sucesso. A receita do sucesso é o que Ana fez ali. É você dobrar teu joelho e falar com Deus e fazer um voto com Ele. Faça um voto com Deus. Senhor, se tu fores comigo, se tu atentares a minha súplica, se tu vir ao meu socorro, se tu fizer tal coisa que eu preciso, tanto urgente, então eu serei contigo, eu farei tal coisa, eu não sei, você que vai falar com Ele, você que vai colocar diante dEle aquilo que você necessita e aquilo que você quer fazer como voto. Que Deus abençoe a tua vida. Senhor, abençoe a vida dos teus filhos. Senhor, abençoe a vida do teu povo. Assim como o Senhor foi na vida de Ana, assim como o Senhor foi na vida do filho pródigo, assim como o Senhor foi na vida daquele pai que orava, que buscava a Deus, que buscava o Senhor em favor do filho que estava longe. E o filho foi encontrado, foi achado. O Senhor o trouxe de volta em segurança. Meu Deus, assim também seja na vida dos teus filhos aqui nesta noite. Eu não sei qual é a necessidade real de cada um deles. Eu não sei o que passou no coração deles essa semana. Eu não sei o que tem estado no coração deles no dia de hoje, nesse momento agora. Mas eu sei, meu Pai, que seja ele qual for o sofrimento, o sentimento, a perturbação. Ah, Senhor, entra na vida deles agora e faz um reboliço. Em nome de Jesus nós amarramos toda a seta maligna, todo o dardo inflamado do diabo, toda a perturbação, toda a enfermidade, doença, todo mal, embotamento de espírito, maldição, sai! E não volte mais. Passa com teu fogo, Senhor, sobre a tua igreja. Passa, Senhor, com teu fogo agora sobre a tua igreja, vai queimando essa maldição, vai queimando esse embaraço, vai queimando esse espírito de tribulação, esse demônio da morte, vai queimando agora, meu Deus, esse demônio do inferno. Ah, Senhor, aquele que ganhou trabalho na esfera encruzilhada, aquele, meu Deus querido, que tem agido, meu Pai, sido o causador desse sofrimento, o causador desse mal, em nome de Jesus, vai embora e não volte mais. Trabalha na vida deles, ó Pai. E aquilo, meu Deus, que a tua igreja votar ao Senhor um voto. Honre-o. Honre e mostre que o Senhor é o Deus que honra a oração do teu servo. Mostra a eles, ó Deus, que o Senhor é aquele que ouve e atende a oração dos teus filhos. Abençoa-os de maneira poderosa. Abençoa-os de maneira gloriosa. Estende a tua mão, Senhor, e alcança o inalcançável. Abençoa o inabençoável. Opera aonde não tem como ser operado. Transforma aonde não há condições de ser transformado. Opera, meu Deus, a tua glória, o teu milagre, o teu poder, a tua unção. Meu Deus, mostra a tua força, mostra o teu braço forte, a tua misericórdia, a tua compaixão, a tua graça eterna na vida de todos eles, de seus familiares, de seus lares. Entra com a providência, meu Pai. Essa pessoa que tem passado, meu Deus querido, dificuldades financeiras, meu Deus, muitas das vezes ela não sabe mais aonde ou a quem recorrer, mas o Senhor é o Deus que, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as necessidades dela, todas as necessidades dele, em nome de Jesus Cristo. Entra, Senhor, com uma unção de poder, entra, Senhor, com a bênção, entra, Senhor, com a alegria e com a paz no coração, meu Pai. Aviva esta fé, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos dias e mostra a tua misericórdia e a tua salvação. Aleluia. Em nome de Jesus, eu louvo e agradeço ao Senhor, hoje, agora e para todo sempre. E que o Senhor abençoe essa pessoa de casa, que o Senhor abençoe essa família, que o Senhor abençoe esse ente querido, da mesma forma com que esses que estão aqui presencialmente, esses de casa também sejam abençoados.
E você também aí de casa, que sentindo o coração de fazer uma oração, um voto a Deus, faça um voto. Proclame um jejum, proclame um momento de consagração. Daniel precisava ouvir de Deus uma resposta, ele proclamou um jejum. 21 dias ele jejuou, e naqueles dias ele não passou perfume, ele não comeu carne, ele tirou ali algumas coisas da sua vida. E ele manteve firme até vir a resposta de Deus. Ana fez um voto: Senhor, se tu me deres o que eu estou te pedindo, eu darei de volta todos os dias da vida dele, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Deus vai lá e abre a madre daquela mulher, e ela gera um filho, o filho da promessa. Faça isso, meus irmãos, e o Deus da paz estará contigo para te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, bate palma e glorifica.